certamente, o Silas Malafaia falar numa entrevista, ele dizia que o ser humano, irmãos, o ser humano não dá nada para os outros de graça, não. Isso, entre aspas, entenda, o pastor Silas Malafaia dizendo, ninguém dá nada para os outros de graça, não. Ele querendo dizer que também, por outras palavras, ninguém seria dizimista se não fosse uma bênção ser dizimista, se não fosse edificar a igreja. Irmãos, e os testemunhos são muitos. E dentro dos testemunhos, alguns que me chamam a atenção, são aqueles onde as pessoas passaram pelo processo de quê? De querer manipular o dízimo, usar o dízimo da sua forma, segundo o seu entendimento. E alguns testemunhos são nesse sentido. Eu mesmo particularmente, eu tenho um testemunho nesse sentido. Quando eu me voltei para Jesus, eu vou usar o meu para não falar dos outros, né? Mas muitos são nessa área e eu vou explicar que área é essa aqui para vocês. Nós vimos que o dízimo, ele é santo. Ele é santo ao Senhor. A palavra de Deus lá em Malaquias diz, trazei o dízimo à casa do tesouro. A ordem é trazer a casa do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, os novos decididos depositavam seus dízimos e as suas ofertas nos pés dos apóstolos. O dízimo é santo. Nós vimos quarta-feira passada, que a tribo de Levi, ela foi separada para administrar e para cuidar da casa do Senhor, da obra do Senhor, amém? E também ser sustentado pelo Senhor na sua obra. Nós vimos que eles tinham isso, e Deus os santificou para tal. Sendo eles santificados para tal, preste atenção, só eles tinham autoridade de administrar o dízimo. Preste atenção. Deus, na sua casa, constituiu o ministério, o sacerdócio, amém? E deu a eles autoridade para administrar. Preste atenção. De quem é o dízimo? É do Senhor. Amém? Amém. Olha para mim, preste atenção no que eu vou falar. Não é você que administra. Mas amém. O dízimo é do Senhor, não é você que administra. Não é você que cuida ou usa dele como você quiser. O dízimo é do Senhor. E ele manda devolver na casa dele. E na casa dele ele constituiu autoridade consagrada, separada, escolhida por ele para administrar o dízimo. Então não é você que administra. E uma das coisas que o inimigo faz, irmãos, é levar o crente a incorrer nesse erro. O erro de querer administrar o que não é dele, que é do Senhor. E eu lembro que, preste atenção, eu lembro que eu caí nessa falácia quando novo decidido. Eu era novo decidido, era microempresário, tinha 2 lojas e uma farmácia. Entendi que podia ser, que devia ser dizimista. Amém? Aí um dia chegou alguém junto de mim, olha, tocou no meu ombro e disse assim, olha, tu vai dar dinheiro para pastor, rapaz? Aí eu disse, não, eu dou dízimo para o Senhor. Eu disse, então, dê só para Deus, pega o teu dízimo, compra de cesta básica e dá para os pobres. Ele ia falar comigo. Irmão, eu novo decidido, eu olhei para o irmão e disse, rapaz, que ideia genial. Poxa, que ideia, é mesmo, né? Aí ele rapaz, só assim tu
está sendo feito com o teu dinheiro? Tu mesmo está fazendo. É mesmo. É mesmo, né? É, irmão, eu caí. E aí eu digo para vocês, eu caí nessa. E por que eu digo eu caí? Porque não é bênção não. Porque não é bênção não, irmão. É maldição. Parece ser uma coisa certa, mas está errado. Mas está errado. Parece ser uma coisa boa, mas está errado. E aí eu comecei a fazer isso. Foi quando o meu comércio desandou, as coisas ficaram ruins, estreitaram para mim, a porta se fechou. Eu ia olhar e disse, mas Deus, eu sou dizimista, dizia eu. Eu tenho feito a tua obra, olha. Irmão, e graças a Deus que eu jejuei e orei, viu? Para Deus falar comigo e o Espírito Santo me levar ao discernimento de onde eu estava errando. E onde eu estava errando, eu não podia administrar o dízimo. O dízimo é administrado na casa do Senhor pelo sacerdote que Deus levantou, pelo ministério, pelo obreiro que Deus constituiu. E eu queria administrar, fazer como eu queria. Nós só precisamos crer em Deus e fazer o que Ele manda. Trazer os dízimos à casa do tesouro. Você está entendendo? A própria entrega é fé. Quem dá, a gente já viu aqui, quem dá para Deus. Quem dá para Deus. Se pode ter certeza, irmão, a gente já viu aqui que a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor. Irmão, se você errar e começar a pecar, Deus trata com você? Trata ou não trata? A gente sabe. Deus é pai, e como pai ele corrige, repreende, exorta, disciplina o filho que ama, o filho que quer bem, sim ou não? E lembra aquele que disse, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado? Sim ou não? Então preste atenção, irmão. Aqueles que são responsáveis por administrar o dízimo, o tesouro do Senhor, ele é cobrado. Se desandar, a vida dele desanda também. Deus trata com ele. Você está entendendo? E outra coisa, deixa eu te dizer, o dízimo, ele é usado sim. Satanás, ele é mentiroso, enganador. O dízimo, ele é usado sim na obra do Senhor. Senão as igrejas não estavam crescendo, não estavam abrindo mais igreja, mais templo, porque tudo isso aqui é dinheiro. Abrir uma obra, irmão, isso aqui existe graças ao quê? Ao seu dízimo. E uma coisa, irmãos, é preciosa. E não deixe ninguém tirar de você. Eu passo por igrejas. Quando eu passo por uma igreja aqui, a igreja que eu fiz parte ajudou a fundar. Pronto. Toda vez que eu passo por aqui, eu passo lá em Monte Verde do Alto, tem uma igreja lá, a Igreja Batista Viva, Apóstolo Carlos Alberto. Foi filha, uma obra que nasceu da igreja que eu fazia parte, da igreja que eu fui dizimista. Toda vez que eu passo lá, eu sei que um tijolinho lá tem algo meu. Um tijolinho lá tem um dízimo meu. Então quando eu vejo que naquele lugar vidas são salvas, vidas são libertas, vidas são curadas, uma obra está lá, e eu lembro que eu sou participante. Você está entendendo? Tem recompensa para crente fiel, tem recompensa para crente que abençoa a obra de Deus, sim. Deus não deixa esquecido não, por isso que tem bênção. E como eu dizia, as pessoas que são fiéis, elas são fiéis porque sabem quão bom
é ser fiel no dízimo e na oferta. Não é de graça. Não é de graça. Tem uma recompensa a sua fidelidade. Deus recompensa, Deus retribui. Nós lemos aqui, lá em 2 Coríntios capítulo 6, onde ele narra falando de oferta, que a vontade de Deus é que você tenha sempre em abundância, para que você cresça em toda boa obra. Então Deus, a minha Bíblia revela que Deus quer te dar para você ter para dar. Quem crê nisso? Dê glória. Eu vou repetir, se liga no céu. Deus, ele quer te abençoar para você ser uma bênção também. Agora, o problema é que nós vivemos num mundo que as pessoas só querem para ela e só pensam nela. Não, eu preciso, e primeiro eu, depois eu, e terceiro eu também. E ninguém pensa no outro, ninguém pensa na obra do Senhor. Eu vejo pessoas tocando instrumentos no ventilador ou no ar-condicionado. Tem igreja que tem ar-condicionado, né? Ou no ar-condicionado, ou no ventilador, ou na cerâmica, tá certo? E pregando contra o dízimo. Se não existisse o dízimo, não existia aquele som da igreja, aquele ventilador, aquele ar-condicionado, ou aquela cerâmica, ou mesmo aquele templo construído. Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro tudo atende. Naquele tempo, irmãos, quando no tempo antigo, no tempo bem antigo, quando não existia o comércio como hoje, ou o dinheiro como hoje existe, no tempo em que muitas coisas eram feitas na base de trocas, ainda trocas, mercadoria que valia mais, se trocava por outras e assim por diante. Então, nos tempos antigos, aí o povo dizimava o trigo, dizimava o gado, a galinha. Mas quando começou a entrar o comércio com moeda, com prata, com ouro, aí você vai ver já mudando o ouro e a prata. E hoje no nosso mundo, na nossa época, o sistema é dinheiro, é capitalista e é dinheiro. Você quer comer, você precisa de dinheiro para comprar o feijão, para comprar o arroz, para comprar o macarrão. Não é isso? Então você não dizima o arroz, o feijão, você dizima do dinheiro que você recebe. Do dinheiro que você recebe. E vejam bem, entendam. E o que você tem, Deus te concedeu. Deus te deu. Essa é a premissa de quem crê em Deus. Amém? Nós devemos a Deus tudo. A nossa vida, a nossa saúde. Tanto que a gente precisa agradecer pelo pão nosso de cada dia. A gente precisa, sim ou não? Nós precisamos agradecer. Então, veja só, mas de tudo que Deus nos dá, Ele pede que devolvamos o dízimo para o sustento da sua obra, da sua casa. Então, de tudo que Ele te dá, Ele pede para devolver o dízimo. E esse dízimo, ele é santo. Você não pode administrar esse dinheiro. Essa parte não te pertence. Você está entendendo? E aí é o erro que muita gente acaba cometendo, e eu vejo muito dos testemunhos. Aqui a gente vai marcar para abrir essas oportunidades também. Eu vejo muitos dos testemunhos nessa área, de pessoas que se atrapalharam quando acharam que podia administrar e fazer com o seu dízimo do jeito que ele quisesse. E não. E não é assim. O dízimo é santo. Amém? Outra coisa, para encerrar o Antigo Testamento, vai dar tempo. Esse relógio está certo? Vai dar tempo a gente finalizar e ainda avançar aqui. Malaquias capítulo 3. Abra aí. Essa é uma das passagens mais conhecidas e mais polêmicas também acerca da questão do dízimo. E olha que eu já falei muito de dízimo sem falar aqui em Malaquias. Malaquias capítulo 3, amém, verso
A partir do verso 6, Malaquias 3, a partir do 6. É o último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Antes do Evangelho de Mateus. Malaquias capítulo 3. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolheste. Amém? Até aqui. Interessante que Malaquias, deixa eu te explicar. Puxa, Malaquias chamou o povo de ladrão. Disse que o povo estava roubando a Deus. Malaquias não, foi o Espírito Santo falando pelo profeta, viu? Deixa isso bem claro. E olha que ele usa a primeira pessoa. A mim me roubais. E ele não está falando dele mesmo. O Espírito Santo está falando através dele. Amém? Preste bem atenção. Mas pegou forte. Deixa eu te explicar uma coisa. Que você precisa entender do porquê de Malaquias ter dito isso aqui. Irmãos, Israel estava apostatando da fé, se desviando do caminho do Senhor. Israel começou a idolatrar e estava trocando ao Senhor por outros deuses, né? Amém? Trocando ao Senhor por outros deuses. E o que acontece? A casa do Senhor começou a sofrer, a obra do Senhor começou a sofrer, amém? E muitos já não dizimavam nem ofertavam mais. Nota que Deus, ele começa dizendo assim, desde os dias de vossos pais, verso 7, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aí Deus diz assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E o povo dizia, em que havemos de tornar? Olha só, olha a palavra de Deus, tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós. Irmãos, parece que não tem nada a ver, mas tem. Estou lembrando aqui, eu vou dizer. Eu lembro que quando eu estava na minha classe de discipulado, eu para ser batizado nas águas, estava fazendo o discipulado, amém? Eu lembro que teve uma irmã, quando estava em cima do batismo, hoje é o pastor Pedro, na época o evangelista Pedro, ele perguntou assim, quem dentre vocês, já no final do discipulado, quem dentre vocês quer ser batizado? Aí o povo levantou a mão. E a minoria bem pequena mesmo, poucos, disseram que não queria. Aí o pastor, o evangelista perguntou para uma irmã, por que você não quer ser batizado? Não quero não, porque ser batizado, eu aceitei Jesus, mas ser batizado, não, ser batizado é outra coisa. E aí, na hora, eu novo decidido, conhecia muito ainda da Bíblia, mas tinha também o Espírito Santo. E na hora eu senti um negócio em mim, e eu olhei para aquela irmã e perguntei, irmã, ela começou a botar uma porção de dificuldade para não ser batizada. E aí, eu me angustiei, olhei para a irmã e disse assim para ela, ó irmã, você crê em Jesus de todo o seu coração? Ah, disse, creio.
Você crê que Ele é o Senhor da sua vida, Salvador da sua vida? Creio. Olha, se Jesus te pediu alguma coisa, você faz. Aí a irmã olhou e disse, é claro que eu faço. Aí eu disse, Ele te pediu para você ser batizada. Aí a irmã fez assim, como se caiu uma venda dos olhos, como se tivesse caído a ficha aí. Ele te pediu para ser batizado. Ela foi. Eu disse, você quer fazer a vontade de Jesus? Aí ela olhou para o evangelista e disse, eu quero ser batizada. Irmãos, voltai-vos para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor. Aí disseram, e que nós havemos de voltar? Aí o Senhor disse, vós me roubais. Em que te roubamos? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Aí eu não preciso falar, que eu já falei, não é? Que tem gente que diz que é de Deus, deu a vida para Deus, que faz tudo por Deus, mas Deus não vale para ele 10% do que ele ganha. Porque por causa do dízimo tem gente que deixa de ser crente, tem gente que sai da igreja, e tem gente que não obedece a Jesus, não faz a vontade de Jesus, por causa do dízimo. Isso é algo para refletir. E deixando bem claro que não é por força nem por violência, a gente está fazendo uma meditação. Deus não quer que ninguém faça por obrigação. Deus primeiro que não recebe. Quem quiser barganhar com Deus está perdendo o seu tempo. Quem dizer assim, não, eu vou dar o dízimo porque Deus vai multiplicar na minha vida, não faça assim. Não faça assim, porque você vai perder o seu tempo. Deus ama a quem dá com alegria, a quem dá com fé. Jesus ensinou, dê com a direita sem a esquerda saber quanto. Quando você pergunta assim, o que é que estão fazendo com o meu dízimo? É a esquerda querendo saber quanto. E ele disse, dê com a direita sem a esquerda saber quanto. Você dá para Deus. Deus cuida. Pode ter certeza que Deus cuida. E a maior prova que Deus cuida é que Ele te abençoa. É que Ele te supre. Amém? É que Ele te supre. Vós me roubais. Agora entenda. O povo estava se desviando. A obra estava sofrendo. Você está entendendo? Aí Deus toma o profeta com muita ousadia, com muita coragem, que é preciso ter coragem, irmão. Você acha que tu acha que o profeta aqui não precisou ter coragem de falar o que ele falou aqui? Precisou. Talvez outros profetas não quiseram falar. E ele pegou e falou. Tem coisas que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa ouvir. Eu lembro que uma vez eu fui repreendido por Deus. Na minha mocidade eu fui para um círculo de oração. Glória. Para uma denominação aí, eu ia falar sem microfone, mas nem sem microfone eu posso falar, porque está filmando. Aí eu fui para a igreja aí, visitar. Na minha mocidade. Irmão, Deus já tinha me batizado, me dado o dom de revelação e de profecia. E eu cheio, novo decidido, eu cheio, aí eu dobrei o joelho nessa igreja. Aí o Espírito Santo, irmão, ia me tomando para repreender a igreja. Jesus, eu botei a mão na boca, aí comecei a falar com Jesus. Jesus, eu sou visitante aqui, Jesus. Primeira vez que eu venho aqui, o senhor quer que eu repreenda a igreja? E Deus querendo me usar, irmão. Olha, eu tive que... Botei minhas duas mãos na boca. Quando eu botei minhas duas mãos na boca, eu de joelho, eu comecei a pular assim de joelho, ó. Aí eu estava forte. Aí eu peguei e tirei a mão da boca para me segurar no
no banco e parar de pular. Quando eu fui me segurar no banco para falar de pular, eu comecei a falar em mistério. Aí eu botei a mão na boca. Eu disse, eu não vou falar. E Deus queria repreender a igreja. Cobrar a santidade da igreja. E uma igreja, uma denominação onde muitos se acham mais santos que outros, que acham que só eles são crentes. E aí eu disse, não, Jesus, eu sou visitante. E quando eles descobrem que eu sou crente da Batista, eles não vão aceitar que eu estou repreendendo eles, não. Que o Senhor está me usando para repreender eles, não. E eu disse, não, e não, eu me segurando, e não. Irmão, eu naquela briga com Deus, pedindo para Deus não me usar. Aí Deus levantou um vaso lá, outro. E o vaso levantou igual um trovão, veio marchando até mim, chegou em mim, tocou no meu ombro e disse assim, vaso covarde. Aí, podia ter ficado sem essa. Eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Escuta, irmão. A palavra que estava na minha boca para eu falar, que eu estava me segurando, Deus falou na boca do outro vaso. Mas primeiro me chamou de covarde. Aí eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim. Foi. Então o profeta, para ele falar aqui, você pensa que por que todos os profetas mataram? Por que mataram todos os profetas naquela época lá? Amém? Vocês estão me roubando e quem te roubamos no dízimo e nas ofertas. E olha que ele fala dízimo e oferta. Eu já ensinei que são duas coisas diferentes. Já ensinei, já? Aí ele diz assim, trazei a casa do tesouro. Porque o que estava acontecendo? Escuta. Como o povo estava se desviando e não estava dizimando nem ofertando, os sacerdotes estavam deixando as sinagogas, deixando os seus ofícios. Por quê? Porque tinha esposa para sustentar, tinha família para cuidar. E ele disse, eu tenho que trabalhar, porque Deus, entre aspas, Deus não está provendo o meu sustento, eu vou ter que trabalhar. Por que Jesus vai defender o trabalhador digno no seu salário e ele está falando de quem faz a obra do Senhor? Ele está falando de quem... Você está entendendo? Porque nós já vimos aqui, Deus quando institui o sacerdócio, amém? Ele diz que a tribo de Levi não terá herança no meio dos filhos de Israel, e diz que Deus é a herança deles, e que Deus é que vai sustentar eles pelos trabalhos que eles fazem para Deus, na tenda da congregação. Você está entendendo? Por isso que Deus usa o profeta para repreender o povo, porque é a mesma coisa. Preste atenção, irmãos, isso é uma realidade. Olha o que eu vou dizer a vocês. No sertão, aqui em todo o Nordeste, muitos lugares no sertão nós vamos encontrar igrejas evangélicas fechadas. Aí a pergunta, por que, pastor? Fechou, porque tem ministério aqui na capital que enviou obreiro para lá e depois deixou de enviar o sustento do obreiro se manter lá. E obreiro lá, missionário, passando dificuldades, passando fome, faltando as coisas, e às vezes com esposa, com filhos. As igrejas aqui ricas, os ministérios grandes, e deixar de mandar, irmãos, o sustento do obreiro. E o obreiro acaba tendo que abandonar a obra, fechar a igreja e sair de lá, porque foi esquecido pelo ministério. Agora, e olha que eu estou falando de igrejas que têm condição de manter. Por isso que Deus nesses dias vai usar os pequenos. Por isso que Deus nesses dias está confundindo a terra e está levantando os ministérios pequenos para ir onde os grandes não querem ir. Os grandes têm condição de ir e não querem ir. Amém? E aí Deus vai confundir a terra e está usando que os pequenos. Até quem é mais fiel. Não tem mais fiel. Quem é fiel são os pobres.
são os que menos têm, são os que mais são fiéis. E os que mais têm são os que menos são fiéis. E essa é uma realidade. Deixa eu te dizer, a obra do Senhor tem sido sustentada com a oferta da viúva pobre. A obra do Senhor tem sido sustentada com a oferta da viúva pobre. Porque os que têm estão roubando ao Senhor. Os que têm estão roubando ao Senhor. E porque a viúva pobre é fiel, são os pequenos que estão fazendo missões, que estão avançando com a igreja. São os pequenos. Eita, Jesus, é forte, não é? Aleluia, glória a Deus. É forte, é forte. Mas isso fica para a nossa meditação. Vamos para mudar a página e encerrar esse assunto? Estamos 3 quarta-feiras nesse assunto, né? Olha, Jesus, ele mandou dar o dízimo. Mateus capítulo de número 23. Abra aí. Mateus capítulo de número 23. Aleluia, glória a Deus. Vou dizer aqui o versículo. É o versículo 23, mas eu quero pegar mais diante um pouquinho. É o verso 23. Amém? Aí ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Nota aí: deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que ele está dizendo? Vocês devem dar o dízimo, mas sem se esquecer da misericórdia, do juízo, da misericórdia e da fé. Eles davam religiosamente o dízimo, até do cominho, do coentro, do hortelã. Eles davam religiosamente, mas se esqueceram da misericórdia e da fé e do juízo, da justiça. Amém? E Jesus então vai repreender eles. E nessa repreensão Jesus está falando do dízimo. E ele diz: vocês devem dar o dízimo sem se esquecer da fé, sem se esquecer da misericórdia, sem se esquecer da justiça. É isso que ele está falando. Deveis fazer isso sem omitir aquilo. Então veja que Jesus está confirmando, concordando, não só autorizando. Ele diz: deveis fazer, ordem, ordenando. Então dizer que Jesus não falou de dízimo, falou. E mais, ele não só fala como ele manda dar. Ele diz: vocês devem fazer, sem se esquecer daquilo. Porque por outro lado, deixa eu dizer uma coisa, porque tem crente que pensa que porque ele é dizimista, ele tem direito de mandar na igreja e mandar nos outros. Eita, olha o outro lado. Não. O dízimo é uma devolução que você faz a Deus. Amém? E é uma questão de fé, de obediência sua com Deus. Mas tem gente que porque acha que o dízimo dele é mais que os outros, ele quer ser tratado diferentemente. Ele quer ter mais privilégio. Não, todo mundo é igual. O dízimo é uma coisa tão interessante que ele taxa todo mundo na igualdade. 10%. Eu ganho 1.000, é 10%. Eu ganho 100, é 10%. Ele iguala todo mundo.
Aí você vai dizer assim, iguala não, pastor, porque é muito mais fácil, olha, presta atenção, você pode dizer assim, é muito mais fácil quem ganha 10 mil ser dizimista do que só quem ganha 100 dar o seu dízimo. Errado. A prática é exatamente o contrário. O que é que eu acabei de falar aqui para vocês? Que os fiéis são os mais pobres. Aleluia, glória a Deus. E não é só na igreja não. Vai aí no comércio. Vai no comércio aí, vai nas financeiras. Sabe quem paga em dia? Os pobres. Sabe quem é que está devendo? Os ricos. Pergunta aí na financeira. Vai ali na Losango ali, pergunta. É fato, viu? É fato. É fato. Aí, por quê? O camarada que ganha 10 mil, ele acha que dar 1.000 é muito. Eu vou dar 1.000, é? E não é fiel. E o pobre que ganha 10 dá R$1. E aí? E aí você pensa que o que ganha menos é o que tem mais dificuldade que dá? Não, é o que dá mais. É o que dá melhor, é o que é mais fiel. E o que ganha mais, geralmente incorre no erro da avareza. Poxa, eu vou dar isso tudo em nada. Só que o dízimo é dízimo para todo mundo, é igual para todo mundo, é 10%. Então erra quem pensa que é mais fácil quem ganha mais. Não. Porque uma das coisas que o amor ao dinheiro produz, a Bíblia diz que não é o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E uma das coisas que o amor ao dinheiro produz é ganância. Você vê essa turma de corrupto aí, desses políticos corruptos, cada desfalque, cada desvio, a gente vê todo dia na televisão, só é milhões, não é isso sim ou não? A turma desvia milhões, rouba milhões, irmão, e para de roubar, quer mais, o dinheiro, o amor ao dinheiro produz, faz a ganância, e a ganância ela é fatal. O cara quer ter mais, ele quer mais. Só que a Bíblia diz que quem tem Jesus é contente e agradecido com o que tem, com o que recebe. Paulo disse lá, de tudo tenho experiência e aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu sei tem fartura e tem gente que não sabe, viu? Tem gente que Deus não pode abrir a porta, senão vai se desviar e Deus vai perder para o inferno. E Deus não pode dar. E agora? Deus diz não para não te perder. Olha, sabia que tem gente que Deus diz não para não perder ele? Porque não pode ter. Que no dia que tem, quantos? Quando cresce, ganha alguma coisa na vida, tira a capa e se mostra uma outra pessoa. Acaba muda. Então Deus quer abençoar, irmãos, mas quer você humilde, mas quer você uma bênção. Ele não quer que você se exalte, nem porque ganha uma coisa pise, nem humilhe ninguém. Tem gente, acontece, irmão, preste atenção, observa, tem gente que ganha uma bênção. Deus me abençoou. Ai, por que não abençoa tu? Deus quer isso? Aí já vai dizer, fulano deve estar em pecado. Eu jejuei, eu orei, eu paguei um preço. Olha para mim. E quem é que merece o que recebe da parte de Deus, irmão? Quem é que merece o que recebe da parte de Deus, irmão? Se fosse por merecimento, ninguém tinha nada.
Se fosse por merecimento desse tipo, ninguém tinha nada. Deus dá porque Ele é bom. Agora, Ele conhece o caminho, Ele te ensina o caminho. Olha, tem um caminho aqui de você ser abençoado. Tem um caminho aqui da bênção para você. Tem um caminho aqui de eu abençoar a tua vida. Ele ensina o caminho. Ele aponta o caminho da bênção. Ele instrui. Amém? Por isso que, deixa eu te dizer, você sabia que tem gente que não é crente e é dizimista? Sabia? E tem gente, eu pensava que era crente desviado. Não, tem gente que nunca foi crente e é dizimista. Porque segurou a palavra. Hã? Interessante, né? Só que dízimo não salva nem leva ninguém para o céu. Mas tem gente que vive humanamente falando, materialmente falando, na bênção e é dizimista e não é crente. E agora? Ele está usando algo que ele ouviu e aprendeu, ele está usando. Não é? Mas dízimo, por outro lado, não salva. A gente está falando, por isso que a barganha, lembra a barganha? Deus não aceita barganha. Barganhar com Deus. Não, se Deus fizer assim, eu vou fazer assado. Não. Deus não precisa de você. Você é quem precisa de Deus. E aí é onde muitos perdem o seu tempo. Então dê por fé, por amor, por até dever. Jesus disse: deveis fazer. A gente acabou de ler. Deveis fazer. Por dever, como servo, faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Né? Agora não tente botar Deus na parede nem exigir nada de Deus. Até porque, para encerrar, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que não sabe o que é fidelidade. Porque na questão do dízimo e da oferta, lembra que Deus, Ele quer fidelidade. Preste atenção. E fidelidade não é você dar hoje e amanhã não. Tem gente que dá um mês, outro não. Um mês, 2 não. Tem gente que não consegue ser fiel. Fiel é consistência. É sempre. Isso é fidelidade. E deixa eu te dizer, na vida de quem tem a luta da avareza, da carne, está nessa luta, é uma luta que cada um que tem que vencer. Na vida de quem está nessa luta, preste atenção. Aí não pensa que você vai dar hoje e Deus vai abrir a porta amanhã, não. Deus quer saber se você é fiel. Se você vai ser fiel. Deu hoje, deu. Eu quero ver se ele vai dar mês que vem. Deus, mês que vem, eu quero ver se ele dura 3 meses. Eu quero ver se ele dura meio ano. E Deus abençoa quando Ele quer. Ele dá a vitória quando Ele quer. A vitória vem dele, só quem pode dar a vitória é Ele. Agora Ele prova a minha e a tua fé. Isso aqui a gente sabe que Deus prova a fé, prova. Não é verdade? Então, a mesma coisa, estou falando por experiência. Dízimo é a mesma coisa, irmão. Aí tem gente que começou a dar o dízimo. Poxa, pastor, eu já estou dando dízimo. Tá? Continua dando. Mas eu não vi nada acontecer ainda. Aí tu está dando dízimo esperando acontecer alguma coisa? Dê por amor, dê por gratidão, dê por fé, dê com a direita sem a esquerda saber quanto, e você vai ver. E você não vai nem esperar, a bênção vai acontecer na sua vida. Agora não é como você quer. Então tem gente aí que não, tem igreja aí que e Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, estou falando a verdade para você. Está na Bíblia, está no Antigo, está no Novo Testamento. Mas eu estou te ensinando as experiências. E estou te ensinando a verdade. Eu não quero aqui te iludir nem no teu dinheiro. Agora, tem gente que aceita Jesus, larga logo o cigarro, né? Tem gente que aceita Jesus que demora 6 meses, 1 ano para largar o cigarro. Preste atenção, preste atenção. Ou outro vício. Preste atenção. Aí,
Camarada quer dar, nunca deu o dízimo, aí quer dar o dízimo e quer que Deus chegue agora com ele. Não, Deus vai ver a sua fidelidade. Com que coração você está dando? Ou você quer barganhar com Deus? Quer usar o teu dízimo de moeda de troca? Deus não cai nessa não, Deus não entra nessa não. Agora dê como cristão, como quem quer ver a obra de Deus avançando. Amém? É o coração. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Então tem quem ele aceita e quem ele não aceita. Sim ou não? Tem, irmão. Aí ele vai ver o que? Ele vai ver o coração. Com que coração você faz? Amém? E assim nós encerramos essa matéria e nós vamos avançar. Falta 2 minutinhos para as 9. Nós vamos avançar semana que vem, amém, com os outros nomes de Deus. E sempre que acontecer um texto importante, a gente vai pausar e meditar naquele nome dentro daquele texto, amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Glória. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos pelo ensino, pela instrução. Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa fazer a semente da tua palavra germinar, frutificar, prosperar na vida dos teus filhos, de maneira que a tua bênção repouse sobre eles, ó Senhor, nessa área de dízimo e de ofertas, que o Senhor possa multiplicar na vida deles e na vida da tua igreja, de maneira que a tua igreja possa avançar, que as tendas possam ser alargadas, que a obra missionária seja feita, meu Deus, e que tu possa levantar obreiros, e que a tua igreja tenha condição de manter obreiros nos campos missionários. Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Repreende, Senhor, toda seta maligna, ó Deus, todo espírito de incredulidade, toda avareza, todo pensamento contrário à tua palavra e à tua vontade sobre a vida dos teus servos. Dá vitória à tua igreja, dá vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Como em paz tu trouxeste cada um à tua casa, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Saúde o teu irmão com paz do Senhor. Amanhã haverá visitação, viu, irmãos? O dia 28, a saída para o monte. Glória.